Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo que não vai durar muito, eu vou falar com você sobre o processo do envelhecimento e o cuidado do idoso. E eu garanto a você que você vai ficar surpreso após esse vídeo, porque a grande maioria das pessoas que tem idoso em casa não compreendem 10% da necessidade que os idosos têm. E você pode ser uma dessas pessoas. Mas não se preocupe, se você receber essas informações e você perceber que você não estava atento a elas, o objetivo desse canal é justamente trazer informações para deixar você ciente que os idosos eles têm necessidade e que eles têm limitações, que na maioria das vezes no seu dia a dia ou num processo de reabilitação é mal interpretada principalmente pelos familiares, onde elas acham que o idoso está fazendo corpo mole ou está com mania para realizar alguma atividade, mas não. Isso pode mostrar que o idoso tem uma limitação e eu preciso que você entenda isso. E após esse vídeo você vai começar a enxergar os idosos com outros olhares. E além disso você vai compreender que na grande maioria das vezes o problema deles não está relacionado somente a limitações físicas. Para que ele tenha uma vida mais saudável, uma vida plena, ele precisa sim ter controle dessas limitações físicas, mas também ele precisa ter controle de várias outras variáveis da sua vida e é exatamente isso que a gente vai ver aqui agora. Porém, para que você consiga entender todas essas informações que eu vou passar para você, é importante que você assista esse vídeo até o final para que você compreenda todas as informações e você vai ficar por dentro de tudo que vai rolar aqui nesse canal nos próximos dias, onde eu vou trazer mais informações de forma completa para complementar essas informações que eu estou trazendo para você. E a gente vai falar de cada tópico que eu vou falar aqui com vocês, de cada variáveis que é importante para a vida do idoso, e eu vou estar trazendo os vídeos para vocês aqui para que vocês estejam mais informados acerca do cuidado do idoso. Vamos lá? E eu ia esquecendo. Se você não me conhece, eu sou Lucas Araújo, eu sou fisioterapeuta. Eu já estou há 5 anos estudando, atendendo e me dedicando ao cuidado de pacientes idosos. Eu já tenho uma certa experiência prática do dia a dia em atendimento de idosos e com isso eu posso estar falando aqui com propriedade para vocês acerca do cuidado do idoso. E vocês vão conseguir perceber que essas informações que eu vou trazer para vocês, elas são muito importantes e eu consigo ver isso na prática, porque o meu principal modelo de atendimento é o atendimento domiciliar, então eu vejo isso todos os dias na minha rotina de atendimento. Inclusive você pode me acompanhar aqui no app Vizinho, que lá eu posto a minha rotina de atendimento, minha rotina do dia a dia com meus pacientes, e aí você vai ser bem-vindo lá também. Agora sim, vem comigo que a gente vai falar sobre o processo de envelhecimento e o cuidado do idoso. Vou trazer de duas formas. Primeiro eu vou falar do processo de envelhecimento e depois eu vou trazer as informações sobre o cuidado do idoso. Processo de envelhecimento são informações que você tem aqui mais fácil no YouTube, porque ela está mais relacionado a doenças ou as alterações que acontecem no idoso e é o que na maioria das vezes você procura aqui essas informações para que você consiga entender os idosos. Mas a parte de cuidado e controle de outras variáveis que eu citei anteriormente também são muito importantes e que são negligenciadas pelos familiares. E é isso que eu vejo no meu dia a dia, como eu falei para vocês, eu atendo domiciliar e eu vejo isso na prática todos os dias, tá? Então vamos começar. No processo de envelhecimento nós vamos encontrar problemas relacionados principalmente às alterações fisiológicas e alterações na função orgânica. O que seria isso? Alterações fisiológicas ela acontece diretamente no corpo do idoso, de acordo com o que ele está envelhecendo. O que seria isso? Vou trazer exemplos para vocês. Por exemplo, uma artrose que está relacionada aos desgastes das articulações, da cartilagem das articulações. A sarcopenia, que está ligado à alteração na nossa estrutura muscular, de acordo com o que a gente vai envelhecendo, isso vai acontecendo. E a osteopenia, a osteoporose, que está relacionado às células do nosso osso. Já as alterações nas funções orgânicas, o próprio nome já está dizendo, é quando a gente perde a função, ela também está relacionada ao processo de envelhecimento e ela também está relacionada às alterações fisiológicas que eu acabei de citar para vocês. A nível de exemplo, a gente pode pegar quando o idoso, uma alteração na função, quando o idoso está perdendo o equilíbrio ou ele está perdendo a coordenação motora. Essa
O primeiro que eu citei seria as alterações fisiológicas no desgaste no corpo e as alterações da função orgânica quando o idoso está perdendo ali o equilíbrio ou coordenação motora. A maioria das informações disponíveis na internet está relacionada geralmente a isso, as alterações fisiológicas e as alterações orgânicas. E aí você vai lá e busca essas informações para que você entenda como atuar sobre isso e a gente acaba esquecendo as outras variáveis que são importantes. E por que essas informações elas estão disponíveis numa maior quantidade apenas para as alterações, para esse tipo de alterações? Porque é justamente isso que as pessoas buscam e esquecem de olhar as outras variáveis, como eu citei, e a gente acaba esquecendo de ter um olhar mais amplo sobre a vida do idoso. Beleza, Lucas, eu já sei que as alterações fisiológicas estão relacionadas ao que acontece no corpo do idoso e que as alterações da função orgânica é o que ele perde em decorrência do envelhecimento e das alterações fisiológicas. Mas o que são essas outras variáveis que você tanto cita? Vem comigo que eu vou explicar isso para você agora. Mas antes eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Se você fizer isso, além de você estar me ajudando, você vai ajudar o YouTube a levar essas informações a pessoas que estão procurando por essas informações. E ela vai ter acesso de uma forma mais fácil. E se você quiser receber mais informações como essa que eu vou trazer nos próximos dias, você se inscreva aqui nesse canal, aqui no botão de se inscrever, que quando eu postar o vídeo você vai ser notificado. Agora sim, vamos para as outras variáveis que são importantes para o idoso, tá? Que ela está relacionada mais ao cuidado do idoso de fato. Lembra que lá no início eu disse que ia dividir em processo de envelhecimento e o cuidado do idoso, e a gente vai falar verdadeiramente sobre isso agora. Tudo que eu vou mostrar para você aqui é extremamente importante. Por quê? Porque cada uma dessas variáveis elas estão relacionadas e uma tem influência sobre as outras. A primeira variável que eu vou mostrar para você aqui é o controle de doenças pré-existentes. O que é essas doenças pré-existentes? Por exemplo, o que é comum no idoso? Hipertensão arterial, diabetes, depressão, ansiedade, um AVC, demências, Alzheimer. Então, essas doenças que o idoso ele já tem, as doenças pré-existentes, isso é importante ter um controle. Por que é importante ter o controle? Vou citar algumas aqui e vou explicar o porquê. Por exemplo, uma hipertensão arterial, que é muito comum, se não a mais comum, pode levar o idoso a sofrer um AVC se ela estiver descontrolada, ou ter um infarto e por aí vai. Uma diabetes, por exemplo, pode gerar várias alterações no corpo do idoso, todos os outros sistemas do seu corpo e desencadear uma série de problemas. Um AVC pode atrapalhar as suas funções físicas e também as suas funções orgânicas, e isso é um grande problema para o idoso. Então, controle das variáveis. Como eu falei para vocês lá no início, nós vamos falar sobre cada um desses tópicos. Então, nós vamos falar sobre hipertensão, diabetes, depressão e essas outras doenças que eu falei para você. Vou até trazer alguns outros profissionais para que componha essas informações e agregue mais sobre isso, tá? Então essa foi a primeira variável. A nossa segunda variável está relacionada ao controle alimentar. Por quê? Porque para que a gente consiga fazer as nossas atividades, consiga manter o nosso corpo de uma forma saudável, a gente precisa de uma boa alimentação. O idoso, naturalmente, ele já tem certa dificuldade para realizar suas atividades, se for num processo de reabilitação ou até mesmo no seu dia a dia. Então a gente precisa de energia para que esse idoso ele esteja disposto a fazer uma reabilitação ou que ele esteja disposto, esteja saudável no seu dia a dia. Então note que tudo está relacionado com as doenças pré-existentes. Se ele tem um descontrole alimentar, por exemplo, se ele for diabético, a glicose dele pode ir lá em cima e isso ser um problema. E se ele tem diabetes e tem uma ferida, ela vai demorar a cicatrizar ou não vai cicatrizar, pode sofrer uma amputação. Se ele tem hipertensão arterial, essa hipertensão ela vai oscilar, ou ele pode ter também um AVC por não ter um bom controle alimentar. Essa é a nossa segunda variável e elas estão relacionadas. A terceira variável é o controle do sono. O idoso ele demora mais para se recuperar de uma atividade física, de um cansaço, que vai cansar, então ele precisa dormir bem para que ele consiga desenvolver bem num processo de reabilitação e naturalmente no seu dia a dia, se ele não tem ali, se ele não está durante num tratamento. É muito importante também. Nota ali como elas se complementam. Quarta variável muito importante, falando do cuidado do idoso, é o controle de medicamentos.
Por quê? Controle de medicamento, controlar a hipertensão arterial, controlar a diabetes, controlar a ansiedade, depressão, então é muito importante. E a gente tem que notar também que algumas medicações fazem que o idoso ele fique demasiado, ele fique inchado, ele esteja ali sofrendo com esses inchaços. Muitas medicações ela causam sono no idoso, então ele vai estar ali indisposto, ele não vai conseguir fazer as atividades dele, vai estar ali mais sentadinho, vai estar ali mais calmo, mas não necessariamente isso é normal, tá? Então é muito importante o controle dessa variável também, que a gente já está citando aqui, 4 delas. Vamos recapitular. Controle das doenças pré-existentes, controle alimentar, controle de sono, muito importante o descanso, e controle dos medicamentos, tá? Nossa quinta variável aqui que é muito importante, aí já sai mais da parte de controle ali de alguma coisa, mas a importância do convívio familiar. A gente tende a sair de dentro da casa dos nossos pais, a gente vai seguir a nossa vida e o idoso ele acaba ficando ali mais sozinho, não tem muitas visitas da família, dos filhos, e isso vai deprimindo o idoso, isso não é muito bom. Então é importante que a gente tenha ali, se você é um filho, se você é um neto, você esteja ali presente no final de semana com o idoso, mas que mantenha uma frequência para que ele tenha um convívio familiar. Lucas, por que você fala disso? Como eu falei, eu atendo domiciliar todo santo dia e eu vejo muito isso. Eu converso muito com os idosos e eles falam, pergunto pelos filhos, pergunto pelas famílias e eles me relatam não ter contato muito frequente. Então é muito importante para que o idoso ele tenha esse convívio familiar. Outra coisa muito importante, tá? Nossa sexta variável, a importância do convívio social. Se o idoso já não tem convívio familiar e não tem convívio social, ele vai acabar se deprimindo mais ainda. Tá? Ele precisa também disso, convívio social. Quer seja para ir numa igreja, ir ali num grupo de idosos e ele faça essas atividades que ele tem ali um contato com outras pessoas, uma praça, algo do tipo. Tá? É importante que ele tenha um convívio social de alguma forma. Nossa sétima variável é a importância do lazer. Como eu já citei aqui, um grupo de idosos, um passeio na praça, você passear com ele num shopping e fazer atividades que eles gostam para que ele tenha ali esse lazer. Momento de lazer é muito importante. Uma simples caminhada numa praça, uma saída, um passeio na praça. Eu tenho familiares que levam, mesmo durante aquele período que a gente estava mais restrito devido àquele vírus, que a gente não pode estar falando aqui, alguns filhos levavam o idoso para passear na praia, na orla ali, mesmo que de carro, só para sair de dentro de casa. Então isso é muito importante, tá? Passeio na praia aqui na minha cidade é litorânea, tá? E a outra variável que aí é super importante, principalmente se o idoso está na reabilitação ou prevenção, né? É a importância da atividade física, uma fisioterapia preventiva, por exemplo, e a caminhada ou essas atividades de lazer também ajuda, acaba se tornando uma atividade física também, leve, mas é uma atividade física. É importante, mesmo que seja um preventivo ou reabilitação, é importante sair do sedentarismo. Tem outras variáveis que a gente vai discutir aqui futuramente, por exemplo, a autonomia do idoso, capacidade funcional, a melhora ali das suas atividades alterações fisiológicas e orgânicas. A gente vai falar mais sobre isso, sobre a capacidade funcional. A gente vai falar também sobre memória, que é muito importante para o idoso. Então são várias outras variáveis que é importante a gente estar olhando para o idoso e não apenas limitação física, não apenas dores, artrose, algo desse tipo que a gente vê muito frequente aqui na internet, informações e o que a família está mais atento sobre isso. Vou trazer muito mais informação acerca do cuidado também, disso que a gente citou aqui, de uma forma mais completa. Tudo bem? Então, muito obrigado por você assistir esse vídeo. Se você gostou ou se você quer assistir mais vídeos como esse, quer acompanhar aqui a rotina de postagem, compartilha, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que você acha que essa informação iria agregar e eu te vejo nos próximos vídeos.